Você sabia que Maria Madalena foi uma das discípulas mais próximas e confiáveis de Jesus Cristo e que ela registrou suas experiências com ele em um texto conhecido hoje como Evangelho de Maria Madalena? Neste episódio, vamos mergulhar nesse evangelho e entender por que ele é tão controverso, por que ele foi excluído da Bíblia canônica, por que Maria Madalena foi praticamente apagada da história e por que alguns líderes da igreja a rotularam como prostituta, por que sua reputação continua sendo atacada por algumas elites religiosas, mesmo séculos após sua morte. Qual era a verdadeira natureza da relação entre Jesus e Maria Madalena? Jesus compartilhou com ela duas mensagens importantes, que ela depois revelou aos outros discípulos. Quais eram essas mensagens? E o que elas significam para nós hoje? Vamos responder a essas e outras perguntas neste vídeo. E se você ficar até o fim, revelarei com evidências por que Satanás criou a mentira de que Jesus teria se casado com Maria Madalena. Mas antes, apoie este ministério se inscrevendo no canal, curtindo o vídeo e compartilhando com o maior número de pessoas possível. Que Deus te abençoe. O Evangelho de Maria foi descoberto no Cairo em 1896, décadas antes dos achados revolucionários em Nag Hammadi, no Egito, em 1945. Esses manuscritos revelaram os chamados Evangelhos Gnósticos. Entre eles, o famoso Evangelho de Tomé. Assim como esse texto, o Evangelho de Maria nos apresenta uma nova perspectiva sobre o impacto de Jesus e seus ensinamentos. Uma visão que transcende as divisões tradicionais entre razão e emoção. Suas palavras são um chamado à transformação espiritual que continua ecoando no coração de milhões até hoje. Infelizmente, o contexto atual dificulta o entendimento profundo dessas tradições antigas. Mas o Evangelho de Maria nos convida a redescobrir o ensinamento de Jesus como uma verdade viva e atual, não apenas como um artefato histórico. Quanto mais lemos esse Evangelho, mais ele nos revela e mais misterioso se torna. Ele responde a questões que afastam muitos da fé, ao mesmo tempo que desperta no coração a lembrança de algo que sempre soubemos, que fomos criados para servir ao bem mais elevado, a Deus e à humanidade. Esse evangelho foi um dos textos rejeitados pela Igreja Católica. A história de como esses evangelhos alternativos foram suprimidos parece um romance de aventura, com queima de livros, reuniões secretas, perseguições e execuções. A maior repressão aos escritos cristãos começou com o imperador Constantino, que, ao tornar o cristianismo a religião oficial do Império Romano, deu início à seleção dos textos que seriam considerados oficiais. Em 325 d.C., no Concílio de Niceia, foi decidido quais livros formariam o cânon bíblico. Textos que não foram escolhidos como padrão foram combatidos ou esquecidos. Bispos que se opuseram às decisões de Constantino foram exilados. Ainda assim, nem todos os textos foram destruídos. Fragmentos sobreviveram ao tempo. O Evangelho de Maria nos mostra uma imagem mais completa do cristianismo primitivo. Os evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mencionam Maria Madalena apenas algumas vezes, mas sempre com destaque. Ela é, com exceção da mãe de Jesus, a única mulher nomeada nos 4 evangelhos. E quase sempre seu nome aparece primeiro na lista de mulheres presentes nos eventos, o que sugere sua liderança. Além disso, foi a pai primeira a testemunhar a ressurreição de Jesus. Um papel que lhe valeu o título de Apóstola dos Apóstolos. Honrado até por Santo Agostinho. Apesar disso, sua imagem foi profundamente distorcida ao longo dos séculos. Em 591 d.C., o Papa Gregório I declarou, em uma homilia, que Maria Madalena era a mesma mulher pecadora mencionada em Lucas 7, identificando-a como uma prostituta. Essa interpretação foi amplamente aceita e difundida.
No entanto, não há nenhuma evidência bíblica de que Maria Madalena fosse prostituta. A palavra grega, usada em Lucas para pecadora, não se refere necessariamente à prostituição. Podia significar simplesmente alguém ritualmente impuro ou alguém que violou a lei judaica de outras formas. Essa imagem distorcida ofuscou o que de fato mais importa, que Maria foi libertada por Jesus, que expulsou dela 7 demônios. Uma purificação que pode simbolizar a libertação dos 7 pecados capitais e a transformação em virtudes. Essa transformação profunda a tornou um símbolo de pureza e uma discípula capaz de perceber o divino com clareza. Foi ela quem levou o anúncio da ressurreição aos outros discípulos. Essa missão, dada diretamente por Jesus, a coloca como ponte entre o céu e a terra. Muitos se perguntam por que Maria não aparece no episódio de Pentecostes. Talvez porque seu ministério fosse diferente, mais interior, mais contemplativo, mais voltado à revelação espiritual direta. Diferente da pregação pública dos apóstolos como Pedro e Paulo. Jesus reconhece essa espiritualidade especial em Maria. Em Marcos 14:9, ele diz: "Em verdade vos digo que, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também o que ela fez será contado em sua memória." Mesmo assim, muitos cristãos ainda se lembram dela apenas como uma pecadora, e não como uma sacerdotisa espiritual com profunda sabedoria. No Teus Evangelho de Maria, há trechos impressionantes onde Jesus diz que o pecado não existe como algo absoluto, mas como algo criado pelos próprios homens, ao se afastarem da verdade. Ele ensina que o reino de Deus está dentro de nós e que devemos buscar a verdade interior, sem nos perder em leis e regras externas. Quando os outros discípulos demonstram dúvidas sobre a autoridade de Maria, ela os lembra da graça que receberam e compartilha com eles uma visão espiritual profunda, algo que viu com a mente entre a alma e o espírito, como Jesus explica. Ao subir espiritualmente, Maria enfrenta e vence 7 poderes do mundo: trevas, desejo, ignorância, medo da morte, domínio da carne, falsa sabedoria e ira. Essa jornada simboliza sua libertação total e sua união com o divino. Mesmo assim, ao final do Evangelho, os discípulos, especialmente Pedro, ainda demonstram resistência a aceitar que Jesus teria confiado revelações tão profundas a uma mulher. Maria então chora, questionando por que ela, mesmo sendo amada por Jesus, seria desacreditada por seus irmãos de fé. Este Evangelho nos leva a refletir profundamente. Será que compreendemos realmente o papel de Maria Madalena? Ou será que ainda estamos presos a séculos de distorções? Relembremos suas palavras, sua missão e sua transformação. E com isso, talvez, redescubramos também o verdadeiro sentido da mensagem de Jesus.